E aí, galera, como vocês estão? De boa? Espero que sim. Vamos terminar hoje equações exponenciais, a equação do terceiro tipo. E ela vai se apresentar desta forma aqui, ó. Vai ter soma e subtração entre as bases, só que tem um diferencial. Lá do segundo tipo, você tinha um momento de ter 2x, e aqui não, você vai ter x, sempre o x vai ser a mesma quantidade, ok? Você tem duas maneiras de resolver isso aqui. Eu vou passar para você uma maneira que eu julgo muito tranquila, a outra é mais complexa. Talvez se você for assistir uma outra videoaula, eles vão fazer pela outra forma, mas eu vou tentar ensinar você dessa forma, ok? Primeira coisa, eu preciso eliminar essa soma entre as bases, não soma do expoente. Lá na questão 2, eu eliminei a soma ou subtração dos expoentes. Dá para fazer? Dá. Só que vai ter mais trabalho para fazer isso aqui, ok? Então, eu vou eliminar essa soma entre as bases, ou a subtração entre as bases. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer por evidência. Então, o processo, o método que eu vou trabalhar aqui vai ser fazer por evidência. E como que vai ser isso? Eu vou pegar o menor expoente, que é 2 elevado a x menos 1, vezes, e vou abrir parênteses. Então, como é que eu vou... Depois que eu coloquei aqui a base com o menor expoente, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou dividir por esse para descobrir o que vai ficar aqui dentro. Então, esse de cima divididos por esse de baixo, eu vou fazer aqui no cantinho, aqui em cima, para você enxergar o que vai acontecer. Então, 2 elevado a x mais 2 divididos por 2 elevado a x menos 1. Eu tenho divisão. O que vai acontecer? 2 elevado a x mais 2, repete a base e subtrai os expoentes. Isso então vai ficar 2 elevado a x mais 2 menos x mais 1. Então o menos trocou os sinais. Isso vai ficar assim, ó. O mais x e o menos x desaparece e eu tenho 2 elevado a 3. Então, aqui dentro vai ficar 2 elevado a 3. Mais, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou dividir por esse. Eles não são iguais? Então, isso vai ficar 1. Isso vai ficar 1, porque eles são iguais. E quando você divide duas coisas iguais, isso fica 1. Não se preocupe que eu vou fazer outros exemplos para você entender. Então, 2 elevado a x menos 1, vezes, eu vou fazer aqui 2 ao cubo 8, mais 1, igual a 18. Agora, quando eu somar dentro dos parênteses, não preciso mais dos parênteses, porque só tem multiplicação. Verificou? Essa soma que eu tinha fora, ela foi eliminada. Agora, esse aqui é uma do primeiro tipo. Passa o 9 para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a x menos 1, igual 18 divididos por 9 é 2. Isso aqui elevado a 1. As bases já estão iguais, então eu corto e igualo os expoentes. X menos 1 igual a 1. Pego esse menos 1 e passo para o outro lado. X igual a 2. Resolvi a questão, então. Ok? Solução disso aqui. Toda a equação tem conjunto solução. Isso vale 2. Não é simples para você entender. De repente, o primeiro exemplo você não entendeu nada. Vamos para o segundo, que também é do mesmo tamanho que aquele lá com duas bases. Ok? Sempre você vai pegar
a base com o menor expoente. Fica mais fácil. Então, eu tenho x menos 1 e x menos 3. Então, x menos 3 é o menor expoente. Eu vou colocar em evidência. 5 elevado a x menos 3. Vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse de cima e vou dividir por esse de baixo. Ok? Então, você vai fazer o seguinte. Quando você dividir, esse de baixo muda de sinal. Assim, deixa eu escrever aqui num canto. Não sei qual canto que eu vou escrever, que eu não deixei espaço. Então, deixa eu colocar aqui. Acho que dá para colocar aqui. Ó. Eu vou pegar 5 elevado a x menos 1 e vou dividir por 5 elevado... Não, errei, desculpa. Não, certo. É o de cima divididos pelo de baixo. Ok? Agora eu vou subtrair os expoentes. 5 elevado a x menos 1 menos, como o de baixo tem um menos, eu tenho que fazer assim, ó. Então eu pego o de cima menos o de baixo. Então dentro de parênteses. 5 elevado a x menos 1. Tirando dos parênteses, eu vou ter menos x mais 3. Então, eu vou ficar com 5. Neste caso aqui, precisa o x vai desaparecer. Precisa desaparecer. E o que me sobra aqui? Menos 1 mais 3, 2. Então, eu tenho 5 elevado a 2. 5 elevado a x menos 1, divididos por 5 elevado a x menos 3, isso fica 5 elevado a 2. Então, aqui 5 elevado a 2. Mais 5 elevado a x menos 3 divididos por 5 elevado a x menos 3. Como eles são iguais, isso fica 1. Está dividindo duas coisas iguais. Igual a 26. 5 elevado a x menos 3 vezes 5 ao quadrado, 25, mais 1 igual a 26. 5 elevado a x menos 3 vezes 26. Isso igual a 26. Passo o 26 para o outro lado. 26 divididos por 26 é 1. Como é 1, como é que você iguala as bases quando é 1? Colocando 5 elevado a 0. As bases são iguais. Sendo iguais, você elimina essas bases e iguala os expoentes. X menos 3 igual a 0. Passa o menos 3 para o outro lado. X igual a 3. Desta forma que você faz a do terceiro tipo. Conjunto solução disto. Conjunto solução. Como só tem o 3, não tem restrição. Então é ele que vem para o conjunto solução. Exercício C. Ó, eu agora tenho 3. Quem é o menor expoente aqui? X menos 3. Ó. Então você vai colocar isso aqui. 2 elevado a x. 2 elevado a x menos 3 em evidência. Perceba o seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu pego isso aqui, ó, esse expoente, troco de sinal o x, ó, tá mais x, troco de sinal e somo lá em cima. Como lá em cima é mais e aqui ficou menos, o x desaparece. Aqui fica mais 3, aqui fica menos 1, então mais 3 com menos 1 é o 2 que está aqui, ó. Vê se você consegue entender. Esse x fica menos, porque eu estou dividindo esse de cima pelo de baixo, então o de baixo troca de sinal. Então o x desaparece. Mais 3, que troquei de sinal, com mais 1, fica mais 4. Então eu tenho 2 elevado a 4. Mais o 2, eu repito, troca de sinal mais 3, soma com menos 2, fica 1. Então aqui elevado a 1. Mas, como agora esse aqui é igual a esse, ou você coloca 2 elevado a 0. Por que 2 elevado a 0? Porque menos x com mais x dá 0, mais 3 com menos 3 dá 0.
ou você coloca 1, como eu tenho colocado. Quando você tem o igual, sempre vai ser 1. Ok? Isso é igual a 38. Vamos fazer as potências. 2 elevado a x menos 3, vezes 2 à quarta é 16, mais 2, mais 1, igual a 38. 2 elevado a x menos 3, vezes. Agora, a hora que eu somar isso aqui, que eu tenho 19, não preciso mais parênteses. Isso é igual a 38. Então, 2 elevado a x menos 3, passa o 19 para o outro lado. 38 divididos por 19 é 1. Não esqueça que aqui é 1. 2, não. Vamos eliminar as bases, porque elas já são iguais. Então, o que nós vamos ter aqui? X menos 3 igual a 1. Passa o menos 3 para o outro lado. X é igual a 4. Se você fizer essa dica que eu falei, troca o sinal do de baixo aqui e junta com o de cima, não tem como errar. Solução disso daqui vai ser 4. Portanto, 4 é a solução disso aqui. Vamos ver o próximo? Vamos ver o próximo. O que eu tenho aqui é 3, tudo 3 elevado a x, x e x. Quem que é o menor desses expoentes? O 3 elevado a x menos 1. Então, x menos 1 é o menor dos expoentes. Então, eu vou colocar 3 elevado a x menos 1 em evidência. Ok? Nesse caso, dentro dos parênteses, não pode ter x. Então, nesse caso, o x vai desaparecer. É obrigado a desaparecer. Então, x com x desaparece. Troca de sinal, fica menos x. Com mais x desaparece. Mais 1 com menos 1 também desaparece. Então, fica 3 elevado a 0 ou 1 direto. Menos. Agora aqui, x com x desaparece. Como não tem número aqui, isso fica mais 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1. Mais, agora aqui, x com x desaparece. Mais 1 com mais 1 dá 2. Então, você tem 3 elevado a 2. Mais 3 elevado a, x com x cancela. Mais 1 com mais 2 fica 3. Então, eu tenho elevado a 3 aqui, igual a 306. Vamos fazer as potências que apareceram ali. 3 elevado a x menos 1, vai repetindo. Então, eu tenho 1, menos 3, mais 9, mais 27, fecha parênteses, igual a 306. 3 elevado a x menos 1 vezes. Agora, não precisa usar parênteses, porque você vai juntar tudo. 1 com menos... Não, vai fazer mais fácil. 9 com 27 dá 36. 36 menos 3, 33. Com mais 1, 34. Então, eu tenho vezes 34 igual a 306. 3 elevado a x menos 1. O 34 passa dividindo. Então, você vai ter 306 divididos por 34. E quando você fizer essa divisão, 306 por 34, tem que aparecer um número que seja potência de 3. Senão vai dar ruim aqui. Tem que aparecer um número que seja potência de 3. Isso vai ficar 9. 306 divididos por 34 é 9. Então, vai ficar 9. As bases não são iguais. Você iguala as bases. 3 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a 2. As bases sendo iguais, você cancela.
iguala os expoentes. 3x menos 1 igual a 2. Passa o 2 para o outro lado, 1 menos 1 para o outro lado. Então, x igual a 3. Isso aqui, então, é o valor de x. Agora você faz o conjunto solução. Solução disto daqui. Não tem restrição. Então, vai ser 3. Vamos fazer mais um exercício. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. 3x, 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 3x. Isso é que importa. Na anterior eu tinha x, 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 x. Isso que caracteriza do terceiro tipo. O x sempre é igual para todo mundo. No segundo tipo, não. Um tinha 2x e o outro tinha x. Só, acabou. No terceiro tipo, você vai ter um monte e todos os termos que tem x, eles são do mesmo tamanho. Quem é o menor aqui, ó? 2 elevado a 3x, mais 1, mais 2, mais 3. Então, 2 elevado a 3x é o menor dos expoentes, então ele vai para evidência. Veja como que vai ficar isso aqui, ó. Não se desespere. Como não tem número aqui, só 3x, então veja o que vai acontecer. Esses dois aqui são iguais. Então fica 1. Mas, agora você tira o 3x daqui, fica 2 elevado a 1. Tira o 3x daqui, fica 2 elevado a 2. Tira o 3x daqui, fica 2 elevado a 3. Porque está fazendo a divisão. Então 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3. Isso é igual a 240. 2 elevado a 3x vezes, abre parênteses, vamos fazer as potências. 1 mais 2 mais 4 mais 8 igual a 240. 2 elevado a 3x vezes, não precisa parênteses, 10, 14, 15, eu tenho 15 igual a 240. Passa o 15 dividindo, e na hora que dividir, tem que ser uma potência de base 2. 240 divididos por 15, vou fazer na calculadora para ser mais rápido, dá 16. Agora, como 16 não é base 2 ainda, você transfere isso para a base 2. 16 é 2 elevado a 4, fatora, aí você chega nessa conclusão. Elimina as bases. Eu tenho então 3 elevado a x igual a 4. Passo 3 dividindo. Isso vai ficar então 4 sobre 3. Deu uma fração, não tem problema. Deixa em fração mesmo. Ok? Deixa em fração. Solução disso daqui vai ser, então, 4 sobre 3. Ok? Vamos, eu acho que é o último. Não, não é o último ainda. Letra F. Aqui tem mais uma novidade. Ó, onde tem x, ó, x, 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 x. Terceiro tipo. Ó, tem um número na frente do 2 elevado a x, tem um número na frente, tem um número na frente. O que você vai fazer com esses números da frente? Você vai repeti-los. Quem que é o menor dos expoentes aqui? De novo, só o x. Então, 2 elevado a x vai para a evidência. O 3 que está junto dele não vai para a evidência. Só quem tem o x que vai para a evidência. Igual foi no exemplo passado, como aqui só ficou x, então eu vou escrever isso daqui sem o x. E o resto tudo é igual. O resto tudo é igual. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, porque seria 2 elevado a 0, menos 5 vezes 2 elevado a 1, mais 5 vezes 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 5, isso é igual a 2. Agora vamos fazer as potências. 2 elevado a x
vezes 3 vezes 1 não tem potência, menos 5 vezes 2, mais 5 vezes 8, menos 32, igual a 2. 2 elevado a x vai ser, vezes 3 vezes 1, 3, menos 5 vezes 2, 10, mais 5 vezes 8, 40, menos 32, igual a 2. 2 elevado a x, vezes, não precisa abrir parênteses. Para facilitar a nossa vida, menos 10 com menos 32 dá menos 42. Com mais 40 dá menos 2. Com mais 3 dá 1. Então, vezes 1 igual a 2. É como se você tivesse 2 elevado a x, passando 1 dividindo, então você tem 2 elevado a 1. Elimina as bases, e aí você fica com x igual a 1. Está resolvido o problema. Achei o valor de x. Solução disso aqui, então, vamos colocar 1 dentro das chaves. Muito bem, esses foram os exercícios de hoje. Faça as tarefas. Muito importante você fazer essas tarefas sobre a equação do terceiro tipo. Fique com Deus, um grande abraço, se cuida e até a próxima aula. Tchau!